A transparência sobre uma perspectiva empresarial é uma forma de gestão e de relação entre as organizações, seus públicos e o seu ambiente. A transparência gera confiança, e confiança gera clientes e funcionários satisfeitos e fidelizados, impactando diretamente nos resultados. Mesmo assim, sabemos que é difícil tirar esse compromisso do papel, e quando falamos de privacidade e proteção de dados pessoais, esse assunto fica ainda mais complexo. Eu sou Denise Tavares e hoje vamos falar sobre os requisitos da transparência estabelecidos na LGPD e sobre as políticas de privacidade e as melhores práticas para tratar desse assunto. Já estamos na metade da nossa série LGPD Top 10 Desafios para Adequação. Se você perdeu algum vídeo da série, veja a playlist que criei no canal para você acompanhar e entender o que realmente faz a diferença em um programa de conformidade com a LGPD. Transparência é o tema central da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A obrigação nasce de um princípio básico previsto no artigo 6º, que determina a garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento dos dados e os respectivos agentes de tratamento. Além disso, no artigo 9º da lei está o direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento dos dados pessoais que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva. Dentre as informações que precisam ser disponibilizadas estão a finalidade específica do tratamento, a forma e duração do tratamento, a identificação do controlador, as informações de contato do controlador, as informações sobre o uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade, as responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento e os direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 da lei, e sobre os quais vamos falar em detalhes nos próximos vídeos. O princípio da transparência está intimamente relacionado ao princípio da finalidade, quando determina que o tratamento dos dados deve ser informado ao titular. Essa informação, pelo princípio da transparência, deve ser clara, precisa e facilmente acessível. Esse acesso facilitado está indicado no artigo 9º da lei, que estabelece que as informações deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva. Em outras palavras, esses requisitos significam que as informações devem ser fornecidas da maneira mais simples possível, evitando frases complexas e figuras de linguagem. As informações devem ser concretas e termos abstratos ou ambíguos devem ser abolidos. Vejam exemplos de frases que não são suficientemente claras quanto às finalidades do tratamento. Podemos usar seus dados para desenvolver novos serviços. Não está claro que tipo de serviço ou como os dados ajudarão a desenvolvê-los. Outra frase: podemos usar seus dados pessoais para oferecer serviços personalizados. Não está claro o que acarreta essa personalização. Vejam agora o exemplo de uma frase que atende os requisitos da transparência. Manteremos seu histórico de compras e detalhes de uso dos produtos que você comprou anteriormente para fazer sugestões para outros produtos que acreditamos que você também possa ter interesse. Aqui fica claro quais tipos de dados serão tratados, que o titular dos dados estará sujeito a anúncios direcionados e que seus dados serão usados para permitir esses anúncios e a personalização. Além disso, deve ser utilizada a linguagem adequada, que deve ser aquela entendida pela média do público-alvo da organização. As empresas normalmente utilizam essas técnicas para fins de marketing, para saber como falar com seu público e ter um melhor resultado. É isso que deve ser feito também quando falamos de dar transparência em relação ao uso dos dados pessoais. Se a empresa coleta dados pessoais de trabalhadores, pode assumir que seu público tem um nível mais alto de compreensão do que uma empresa que coleta dados de criança e adolescente, por exemplo. Por fim, o titular dos dados não deve ter o trabalho de procurar a informação. Ela deve estar visível em um local de fácil acesso. Pode ser fornecida diretamente ao titular, estar em uma política ou aviso de privacidade, em perguntas frequentes, aparecer em pop-ups ativados quando o titular preenche determinado dado, de forma interativa quando falamos de um contexto digital, dentre outras formas. Por exemplo, cada organização que mantém um site deve publicar uma política de privacidade.
e essa política deve estar claramente visível em cada página do site. Colocar uma política em um local difícil de ser visto ou usar cores que dificultem o titular de encontrar essas informações não atenderão esse requisito. Para aplicativos, as informações necessárias também devem ser disponibilizadas em uma loja online antes do download. Depois que o aplicativo é instalado, as informações ainda precisam ser facilmente acessíveis dentro do app. É importante mencionar que o princípio da transparência se aplica independentemente da base legal utilizada para o tratamento dos dados pessoais e deve ser observado durante todo o ciclo de vida do dado, ou seja, antes ou no início do tratamento, que é quando os dados pessoais estão sendo coletados do titular ou obtidos de outra forma, ao longo de todo o período de tratamento, em ocasiões específicas, como, por exemplo, quando ocorrem incidentes de privacidade ou no caso de alterações no tratamento. Uma das melhores formas de garantir o cumprimento da obrigação de transparência é através das políticas de privacidade. Uma política de privacidade de dados pessoais é um documento público, por meio do qual uma organização explica como trata os dados pessoais do titular, ou seja, como ela coleta, utiliza, compartilha esses dados com terceiros e com que terceiros, como ela armazena, como descarta e assim por diante. Como principais pontos que devem constar na política de privacidade de dados pessoais da organização, nós temos a identificação e detalhes do contato da organização, seu representante e do encarregado ou DPO, o motivo pelo qual o dado pessoal do titular será tratado, as categorias dos dados que serão tratados, as bases legais utilizadas, inclusive interesses legítimos da organização ou de terceiros, se for aplicável, por quanto tempo os dados serão mantidos e quando serão excluídos ou descartados, conforme o caso, as informações sobre compartilhamento de dados com terceiros, incluindo a identificação desses terceiros e o motivo da transferência, as informações sobre transferência internacional de dados, incluindo o país e o que será feito com os dados, as informações sobre os direitos do titular previstos no artigo 18 da LGPD, se os dados serão tratados para profiling, ou seja, para a criação de perfis comportamentais, e se o fornecimento de dados pessoais é parte de uma obrigação estatutária ou contratual e as possíveis consequências de não fornecer os dados pessoais. Também deve conter as formas de contato para dúvidas relativas à política de privacidade e sobre a existência de sistemas automatizados de tomada de decisão. Como boas práticas, também é recomendável o uso de mídia, como por exemplo vídeos interativos que demonstrem a importância da proteção de dados pessoais. Também podemos citar como boa prática a elaboração de políticas de privacidade em diferentes camadas. Uma camada mais curta e simples, que seria a primeira informação que os titulares veem. Os elementos mais comuns na primeira camada são o escopo da política, usos e divulgações, direitos, escolhas e informações de contato. Na sequência, podem ser disponibilizados vários links para a segunda camada, que seria a política completa. Após as duas camadas, é possível existir uma terceira camada de perguntas frequentes ou links para seções que fornecem mais informações sobre tópicos técnicos. Como exemplos de recentes práticas relacionadas à transparência e como as empresas estão agindo, mesmo sem a entrada da lei em vigor, mas já percebendo a importância e diferencial que essa prática traz, podemos citar a ação do Facebook para que os usuários pudessem analisar suas configurações de dados e a divulgação do Boticário sobre sua adequação à LGPD com o link para que os titulares pudessem verificar a nova política de privacidade. Vimos nesse vídeo que a transparência é um dos princípios centrais da LGPD. A conformidade com a transparência exige que as empresas não apenas garantam que todas as informações obrigatórias sejam disponibilizadas, mas que sejam apresentadas de forma clara, adequada e facilmente acessível. Por fim, ao cumprir as obrigações de transparência, as empresas devem lembrar que o objetivo da LGPD é fornecer a cada titular as informações necessárias sobre o tratamento de seus dados e quais são seus direitos relacionados a esse tratamento para que o titular possa tomar suas decisões e exercer os seus direitos. No próximo vídeo, vamos falar sobre os prazos de retenção de dados pessoais e as políticas e sistemas que sustentam esse processo.
Os vídeos dessa série Top 10 Desafios da Adequação serão disponibilizados todas as terças e quintas no canal do YouTube. Então, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Também estarão no IGTV, no meu Instagram, denisetavares.adv. Até o próximo vídeo!